Queridas mulheres da Oase, como é que vocês estão? Nós, pastora Pamela e diácono Jaime, estamos com muitas saudades de vocês. Mas entendemos que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo de cuidado à nossa saúde, à saúde de vocês e também das suas famílias. Mas, para que nós possamos continuar tendo algum contato, mesmo que não presencial, preparei então um encontro da Oase para o mês de abril para compartilhar com vocês. Por isso, abraço vocês nessa tarde com as palavras do texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, que dizem: O Senhor nosso Deus sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisava. Nós sabemos que durante toda a nossa vida, Deus tem cuidado de cada uma de nós. Sabemos que também nesse momento, Deus está cuidando de nós. Esse Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém. É o próprio Deus que abençoa o nosso viver e também esse momento agora de compartilhar da palavra bíblica e da mensagem de Deus. Por isso, convido a iniciarmos esse nosso momento de mensagem, de conversa e de certa forma de encontro do grupo da Oase, cantando o hino Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Agora então que nós cantamos o hino, o nosso encontro, que nós sabemos de trás para frente, de frente para trás, de cor, eu convido que você, na sua casa, pegue o seu roteiro da Oase do ano de 2020, até para a gente também dar uma folheada, matar a saudade dele. Do roteiro da Oase, eu quero compartilhar lá da página 43 uma história que se chama Lágrimas Fecundas. Um jardineiro plantou no quintal de sua casa algumas videiras que produziam uvas pequenas e ácidas. Aconteceu que um vizinho invejoso veio certa noite e cortou muitos galhos da videira. Pela manhã, quando contemplou aquele quadro de destruição, o jardineiro sentiu muito pesar. Tenho vontade de chorar, pois as minhas indefesas parreiras estão vertendo lágrimas ao se sentirem tão cruelmente mutiladas. Quão extrema, todavia, foi a alegria do jardineiro quando verificou que naquele ano a videira produziu uma quantidade abundante de cachos, maiores, mais famosos e mais apetitosos. Foi devido ao aborrecimento que o vizinho lhe trouxe que ele passou a podar as parreiras e torná-las mais viçosas e mais fecundas. O texto, a história do jardineiro, nos conta então que ele passou por uma situação de tristeza e de sofrimento diante da maldade do seu vizinho que cortou então a sua parreira. Mas por fim, essas lágrimas, essa dor e tristeza foi transformada em alegria, porque todo esse processo ocorrido pelo vizinho possibilitou então que ele descobrisse o quão importante era podar as suas parreiras para que então as uvas nascessem fortes, bonitas e
e saborosas. O texto que nós ouvimos sobre o jardineiro, ele nos fala de lágrimas, de choro. E geralmente lágrimas e choro estão relacionadas com sofrimentos. Muitos são os sofrimentos, muitas são as lágrimas que uma pessoa derrama no decorrer de toda a sua vida. Por isso quero perguntar a você aí de casa, quais lágrimas fazem parte da sua vida? Por quais motivos você tem derramado lágrimas nesses últimos tempos? Vocês sabiam que muitas mulheres e muitos homens da Bíblia também já derramaram lágrimas diante de Deus? Assim como nós também derramamos as nossas lágrimas diante de Deus? Pessoas famosas da Bíblia derramaram lágrimas diante de Deus. Por isso quero compartilhar com você a palavra bíblica do Salmo 56, versículo 8, que dizem: Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas? Nesse texto bíblico, o rei Davi se encontra em grande tristeza, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e precisava então fugir. Nesse salmo, o rei Davi coloca as suas lágrimas diante de Deus. E o salmo diz que Deus anotou as lágrimas do rei Davi no seu livro. Ou numa outra tradução desse salmo, o texto vai dizer de que Deus guardou as lágrimas do rei Davi em vasos, em odres, exemplificando que Deus guardou as lágrimas de Davi em sua memória e em seu coração. Que lágrimas nós temos colecionado? Que lágrimas nós temos colocado diante de Deus para que Deus também colecione e guarde em seu coração, em sua memória, em seus potinhos de amor e de bondade? Se nós olharmos para a Bíblia, vamos ver que muitas são as lágrimas do povo de Deus que Deus tem guardado no seu coração, na sua memória e nos seus potinhos de amor, de bondade e de graça. Quero compartilhar com vocês algumas dessas lágrimas e também alguns textos bíblicos que falam sobre essas lágrimas. A primeira lágrima que nos é relatado nos textos bíblicos são as lágrimas da oração. Compartilhe o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que dizem: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. O texto bíblico diz que as lágrimas de Ezequias em oração diante de Deus eram lágrimas pedindo cura para a sua doença. Mas quando nós oramos a Deus cheios e cheias de lágrimas, muitos são os motivos de dor, de sofrimento que nós compartilhamos com Deus. E o texto vai dizer de que Deus dá uma resposta a essa oração e também uma resposta de consolo para as lágrimas de Ezequias. Também Deus acolhe as nossas lágrimas derramadas em oração a Ele. Um segundo tipo de lágrima que nos é convidada a colocar diante de Deus são as lágrimas de arrependimento. Compartilho com vocês o texto de Lucas, capítulo 7, versículos 37 até o 38. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus para trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Esse texto bíblico de Lucas, capítulo 7, versículos 37 até 38, nos conta a história da pecadora que unge os pés de Jesus
com as suas lágrimas e que seca com os seus cabelos. Essa mulher vai ao encontro de Jesus e coloca sobre os pés dele todo o seu pecado, toda a sua imperfeição, que faz com que o coração da mulher fique entristecido. Ela coloca diante de Jesus o seu pecado, a sua limitação, para que Deus, em Cristo Jesus, a perdoe do seu pecado e possibilite que ela tenha nova vida. Também nós, em nosso coração, em nosso viver, carregamos o nosso pecado, limitações, que nos fazem em palavras, ações e gestos, também machucar a nós mesmos e as outras pessoas. A exemplo da mulher, nós também somos convidados e convidadas a colocar diante do pé de Cristo, dos pés de Cristo, o nosso pecado. É necessário que, além de colocar as lágrimas do nosso pecado, nós também coloquemos as lágrimas do nosso arrependimento, para que Deus nos perdoe e nos conceda nova vida. O terceiro tipo de lágrima que nós podemos colocar diante de Deus são as lágrimas do serviço a Deus. Para exemplificar, eu compartilho com você as palavras de Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. O profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão e o profeta reclamão. Não porque ele não tivesse motivos. Jeremias foi um profeta extremamente perseguido por causa de anunciar a esperança e também de denunciar aquilo que o povo estava fazendo errado. Jeremias, em toda a sua atividade profética, derramou muitas lágrimas de dor e de sofrimento causado pelo seu servir a Deus. Quantas lágrimas nós também temos derramado diante do nosso servir a Deus, na comunidade, fora dela, em nossa família? Como é desafiador cuidar das pessoas. Como é desafiador servir ao nosso próximo. Também esse servir trouxe a Jeremias lágrimas e sofrimento. E também esse servir muitas vezes traz dor e lágrimas ao nosso coração. Às vezes, Jeremias tinha a impressão de que ele falava, fazia e de que nada estava adiantando. Quantas vezes nós fazemos, ajudamos, cuidamos, nos dedicamos e nós temos a impressão de que nada está resolvendo? Às vezes nós ficamos em casa por causa de toda essa situação que estamos vivendo e às vezes temos tanta saudade das pessoas, da comunidade, das nossas famílias, e aí quando nós acompanhamos os noticiários, vamos às vezes nos perguntando: poxa, já estou tanto tempo em casa me cuidando e só vejo os números dessa doença crescer? A gente também às vezes se pergunta: será que está adiantando alguma coisa isso que nós estamos fazendo? E isso também nos entristece e nos preocupa. Servir a Deus através dos nossos dons e dos pequenos gestos é um grande desafio, mas vale a pena, é importante e é chamado de Deus. Mesmo que talvez nós não vejamos os frutos, aqueles e aquelas que vêm depois de nós irão poder colher os frutos que nós semeamos, irão poder também se deliciar com eles e poderão, através desses frutos, serem nutridos e nutridas. A quarta e a última lágrima que nós derramamos é a lágrima de todas as pessoas que vivem a fé em Cristo Jesus. Muitas vezes se passa a falsa ideia de que ser pessoa cristã é ser alguém livre de problemas, é ser alguém que vive no mar de rosas. Mas isso não é verdade. Quantas lágrimas em nossa vida são derramadas? Quantas situações de dor e sofrimento nós vivemos? Quantas lágrimas nós já temos derramado nesses dias de quarentena e diante da incerteza da pandemia causada pela Covid-19? Mas, para as nossas lágrimas, Deus tem uma resposta de amor e de cuidado.
Lá em Apocalipse, capítulo 23, versículos 13 e 4, que dizem: Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. O texto bíblico de Apocalipse significa revelação. E ele foi escrito num contexto de muitas pessoas de fé que eram perseguidas por causa da sua fé e que estavam vivendo muito sofrimento, mesmo crendo em Cristo Jesus. E João, na ilha de Patmos, escreve então para o seu povo, para as pessoas de fé, de que essas lágrimas de sofrimento estavam sendo cuidadas e acolhidas por Deus. João anunciava ao povo de que vai haver um dia que Deus virá habitar em nosso meio. E nesse dia não haverá mais choro, nem dor, nem lágrimas, porque Deus será tudo em todos e em todas nós. Por isso, nós somos sempre convidados e convidadas a colocar diante de Deus as nossas lágrimas. As minhas lágrimas, a sua lágrima e a nossa lágrima como corpo de Cristo, como humanidade, como bonita criação de Deus. Na confiança de que esse Deus enxuga os nossos olhos da lágrima e em Cristo Jesus nos concede a promessa da ressurreição, de vida eterna e de vida boa. A esse Deus eu convido que nós tenhamos um momento de oração. E a oração que eu quero compartilhar com vocês é também uma oração que está no nosso roteiro da Oase, lá na página 47, aqui onde é que tem esse quadrinho laranjadinho, então vocês também podem acompanhar e orar comigo, para que também nesse momento de oração nós mostremos a nossa comunhão e o nosso amor como grupo de Oase. Oremos a Deus. Querido Deus, Tu nos disseste: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. A Tua promessa nos conforta e alivia nossos corações. Muitas vezes somos rebeldes e nos afastamos de Ti. Achamos que podemos viver em solidão. Achamos que não precisamos de Ti. Mas não podemos. Somos pessoas pecadoras, a nossa fé é fraca. Por isso te pedimos, perdoa-nos e recebe-nos de volta. Aceita o nosso arrependimento, fortalece a nossa fé. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Convido a também compartilharmos a nossa vida e as nossas lágrimas a Deus, orando em conjunto a oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compartilho ainda uma palavra de bênção com você, querida mulher da Oase, para que também essa bênção continue protegendo, fortalecendo e alegrando o teu viver. Se você quiser estender as suas mãos para cima como forma de recebimento da bênção de Deus, para que nesse momento também você sinta o amor de Deus tocando, cuidando do teu viver. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até que voltemos a nos reencontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde no calor do abraço dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas mulheres da Oase, nós estamos chegando ao final desse momento de mensagem,
desse vídeo. No mês que vem, mês de maio, então nós estaremos compartilhando um novo vídeo com o Encontro da Oase para que você possa assistir na sua casa e para que no momento que você está assistindo esse vídeo, você também sinta a presença de Deus e também a presença das suas amigas e também da pastora Pamela na sua casa. As nossas comunidades, elas estão fechadas. Agora é a casa de cada pessoa membro que se transforma numa pequena comunidade, onde o Evangelho é pregado, vivido e compartilhado. Desejo que você tenha um abençoado e lindo dia. Um grande abraço, cheio de saudades, da pastora Pamela. Até a próxima!